Olá, adolescentes, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos dar continuidade, à lição da nossa EBD. Hoje nós vamos estar com a lição 4, Fugir para Vencer. Eu vou apresentar para vocês hoje 3 personagens, 3 jovens que vão nos ensinar na Bíblia como não proceder iguais a eles. Como nós podemos ver com o exemplo deles o que eles erraram e a partir daí tentar acertar a cada dia. Eu vou começar hoje com a pergunta: o que eu preciso fazer para vencer os desejos da carne? Você já aprendeu nas lições anteriores que o pecado começa no desejo. Ele começa no desejo, então cuidado com o que você deseja. Hoje esses personagens, eles se renderam ao desejo. Um se rendeu ao desejo e os outros 2 personagens foram consequências do desejo dele. Caíram no desejo dele. Você, adolescente, não é o único a sentir desejo. Milhares de adolescentes em todo o mundo, milhares de pessoas, de adultos, todos nós sentimos desejos. Mas nós temos que nos firmar na palavra de Deus para na hora certa que esses desejos vierem ou que alguém ajudarem a incentivar esses desejos em nós, nós possamos fugir da maneira correta, fugir e nos deleitarmos na palavra de Deus, aprendendo a cada dia na palavra de Deus como nós vamos poder fugir desses desejos que nos perseguem. Nós vamos dividir nossa lição em 4 etapas. 1. Não se entregue ao seu desejo. 2. Não dê ouvido a maus conselhos. 3. Não seja imprudente. E 4. Leve a sério essa batalha. A cada tópico, nós vamos conhecer esses 3 jovens que eu falei. Baseado em 2 Samuel 13, ele vai nos apresentar essa história e vai nos apresentar esses jovens que nós vamos estudar hoje. O tópico 1 é: não se entregue ao seu desejo. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e junto comigo em 2 Samuel 13, nós vamos começar lendo o versículo 1 e 2. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Amon viu a sua irmã, e aqui a palavra de Deus fala que ela era linda, que ela era formosa, e ele se enamorou por ela. Ele se apaixonou por ela. A gente sabe que quando a pessoa, às vezes você já viu a pessoa apaixonada, ele fica cego de amor, ele fica cego de paixão. Ele não come, ele emagrece, ele só pensa nisso o dia todo. Foi o que Amon ficava, ele ficava pensando na irmã dele o dia todo. E ele começou a desejá-la muito forte no seu coração. Ao contrário de você, quando você estiver nessa paixão, quando você estiver apaixonado, quando você estiver com esses desejos fortes, você tem que se revestir da palavra de Deus. Amon, ele não se revestiu da palavra de Deus. Ao invés dele fazer isso, ele foi buscar conselhos com as pessoas erradas. Nós vamos conhecer agora o nosso segundo personagem, que é o amigo de Amon, o Jonadab. O Jonadab, a gente vai perceber que é aquele amigo que não dá aquele conselho legal, que ele vai te levar para o mau caminho. Vamos continuar lendo aí do 3 ao 6 para a gente conhecer esse amigo de Amon. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab. Ele era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia para o dia, ó filho do rei? Não modirás? Então lhe disse Amon: amo Tamar, a irmã de Absalão, meu meio-irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te com ela na cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-lhe, dize: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu a preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se de doente.
Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Amon pediu conselho à pessoa errada, ao seu amigo. O seu amigo, que a própria palavra de Deus fala que ele era sagaz, ele percebeu o desejo de Amon. E ele deu um conselho para que essa intenção do coração dele virasse uma realidade. Ele deu um mau conselho. Ele planejou tudo. Ele planejou como Amon deveria fazer. Vai lá, finge de doente, chama teu pai, fala que se a tua irmã vier e fazer a comida para mim, fizer o bolo, eu vou comer. Ele foi astuto. Quantos dos nossos amigos não são assim? Quantos dos nossos amigos não vêm com aquela conversinha? Ah, vai lá, vai naquela festa, finge pro teu pai que você vai dormir lá em casa e ele vai ligar para minha mãe, eu falo para minha mãe falar que você tá lá e a gente vai para aquela festa. Era assim na época dele também. Tinham aqueles amigos que não levavam ele, não davam bons conselhos para ele. E Amon, como ele estava totalmente cego pelo desejo, ele se entregou ao plano do amigo. Cuidado, adolescente, com quem você tem ouvido. Cuidado com quem você tem pedido conselho. Às vezes, aquele seu amigo, ele não é tão amigo assim. Ele vai te dar conselhos ruins. Quando ele te der esse conselho, diga não. Esse é o nosso tópico. Diga não. Fuja. Não dê ouvido aos maus conselhos. Não dê ouvido aos maus amigos. Porque eles não querem o seu bem. Eles não querem o seu bem. O tópico 3 é a nossa terceiro personagem. Então, nós já conhecemos o apaixonado, o amigo que dá mau conselho, Jonadab, o apaixonado Amon, o amigo que dá mau conselho, Jonadab, e o terceiro, que é a protagonista da história, a Tamar, a menina bonita, meia-irmã de Amon. Nós vamos continuar lendo no 9 ao 10. Do versículo 9 ao versículo 10. Foi Tamar à casa de... 8. Foi Tamar à casa de seu irmão Amon, e ele estava deitado. Tomou ela a massa, amassou e fez o bolo, e diante dele os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele se recusou a comer. Disse Amon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou à mão seu irmão. Bem, as coisas estavam caminhando do jeito que o amigo tinha planejado com ele. Ela foi lá, ela fez o bolo na frente dele, desenformou o bolo na frente dele e ele, agora saiam todos, só quero Tamar aqui. Ele era um mimado, né? Só quero ela aqui, se ela der na minha mão eu vou comer. Mas isso tinha um plano. E as coisas não acontecem por acaso. Às vezes, vocês ouvem algumas amigas de vocês, adolescentes grávidas, falarem assim: ah, foi um acidente. Não foi um acidente. Foi uma imprudência. Porque alguma coisa aconteceu entre a menina e o menino, entre o namorado e a namorada, para que essa gravidez acontecesse. Tamar foi ingênua. Tamar foi inocente. Quando ela viu que todos tinham se retirado e só ela tinha ficado, ela tinha que ter falado pro irmão dela: vai lá e come você. Come seu bolo. O bolo já tá aí, já fiz a minha parte. Mas não, ela ficou. Ela foi ingênua. Não seja ingênua, adolescente. Tamar, por sua vez, deveria ter sido tão ingênua. Vamos continuar lendo o versículo 11 ao versículo 15 para ver o que aconteceu quando Tamar ficou sozinha com seu irmão no quarto. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces
Não me forces, por que não se faz assim em Israel? Não faças tal vergonha, não faça tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, sendo antes mais forte do que ela, forçou-a e deitou-a com ela. Depois, Amon sentiu por ela uma grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Ele amava de uma forma tão desejosa, tão louca, que ele não comia, que ele parecia estar doente. E depois disso tudo, depois de ele ter tomado a força, ele a rejeita. O pecado, ele é assim. Ele parece tão bonito, tão atraente, mas na hora que você consegue pecar, na mesma hora você sente aquela aversão. Você sente aquele... Foi o que ele sentiu por ela. Ele não quis mais saber dela. E ela, na inocência dela, na ingenuidade dela, ficou lá, sozinha. Pense bem, nós temos o exemplo de 3 jovens que são os protagonistas da nossa história. O jovem Amon, o irmão apaixonado, o amigo Jonadab, que foi um mau amigo incentivando o amor, e a jovem Tamar, a ingênua, imprudente, aceitando ficar sozinha no quarto dele de um rapaz apaixonado. Até aqui, a gente viu exemplos de como não vencer a concupiscência da carne. A gente viu exemplos que nós não devemos seguir. Você, adolescente, pode derrotar esses exemplos. Primeiro, fuja dos desejos. Quando ele vier ao teu coração, encha-se da palavra de Deus. Nós vamos em Marcos 9, 43, 48, você vai ter aí na sua revista para você fazer a correspondência. Se tua mão fizer tropeçar, corta ela fora. Se o teu pé fizer tropeçar, corta ele fora. Se o teu olho fizer tropeçar, arranca ele fora. Se a tua mão para pegar em coisas que vão te dar desejo, que vão te levar para pecar, arranca. Se o teu pé te conduzir para lugares que você não tem que ir, arranca teu pé fora. E se teu olho for te levar para ver coisas na internet, revistas, ler coisas que não vão te levar para o caminho do Senhor, corta ele fora, arranca. Eu gostaria que depois vocês lessem Marcos 9, 43, 48. Leve a sério essa batalha. É o que nós vamos fechar aí. Quem se entrega aos pecados da carne não vai herdar o reino de Deus. Como diz em 1 Coríntios 6, 9, 12. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Quem se entrega aos pecados da carne não vai herdar o reino dos céus. E para a gente fechar, a hora da mudança. Primeiro, nós vamos falar de 6 regrinhas básicas para você mudar de seus comportamentos. Primeiro, encha sua mente com a palavra de Deus. Filipenses 4:8. Segundo, não peça ajuda a amigos igual a Jonadab, não. Peça ajuda ao Senhor. Ele não quer que você caia em pecado e ele te vai dar a força que você vai precisar para vencer as tentações da carne. Terceiro, esteja alerta e vigie. Fique esperto para perceber quando uma situação, um filme, um site, uma conversa estiver alimentando a sua consciência. Quarto, resista ao diabo e ele vai fugir de você. E tenha certeza de que não é só você que está enfrentando essa tentação. Quinto, compartilhe a sua luta. Procure alguém experiente, de confiança, para você compartilhar o que você está desejando no seu coração. Não escolha amigos como Amon fez, escolha amigos errados. E sexto, mantenha-se ocupado. Ocupe seu dia com as atividades saudáveis, inteligentes. Quem tem coisas boas e úteis para fazer, não tem tempo para pensar e fazer o que não deve. Com o exemplo desses 3 jovens, nós podemos aprender a não fazer como eles.
Então, que vocês tenham uma vida voltada à palavra de Deus. Procure amigos que vão te levar para caminhos bons. Que Deus abençoe vocês e fiquem firmes, tá? Até a próxima.